Cemitério de Santa Casa. Essa é a versão abreviada da expressão cemitério da Irmandade da Santa Casa de e o nome da localidade onde essa Irmandade foi instalada. Para a gente entender sobre o cemitério, a gente precisa entender a Irmandade. A primeira surgiu em 1498 em Lisboa e ela é toda estruturada dentro das obras misericordiosas da Igreja Católica. Essas obras são divididas em 7 corporais e 7 espirituais. E especificamente, entre as corporais nós temos como 7º ponto enterrar os mortos. E nas corporais nós temos consolar os aflitos e rogar a Deus por vivos e defuntos. Depois de instituída a Irmandade, foi feito os compromissos. E aí, já no século XVI, entre as obrigações dos irmãos, a terceira mais importante é que os irmãos compareçam no dia de Todos os Santos na procissão de busca dos ossos daquele que padeceram por justiça. E o quarto é que no dia de São Martinho, os irmãos compareçam à celebração, às missas, os rituais, em homenagem àqueles demais irmãos que faleceram. Então, todos os ritos de morte ligados aos membros da Irmandade eram muito importantes. Automaticamente, muitas Irmandades fundaram seus cemitérios para poder fazer os rituais, assim como acreditavam, para os seus irmãos. Essa Irmandade ela tem diversos pontos, todos ligados a essas obras corporais, e ela vai se adaptando à realidade local. Ela foi incentivada pela coroa portuguesa a ser instalada nas suas colônias. No Brasil, a primeira chegou em 1540 em Olinda, e depois foi se instalando pelas demais partes do território nacional, as últimas já no século XX. Um importante ponto na história brasileira em relação ao cemitério de Santa Casa é a proibição de sepultamento dentro das igrejas. Nesse momento, algumas administrações locais pedem para a Santa Casa administrar esses cemitérios fora da cidade, extramuros, fora do espaço da igreja, solo da igreja. É o que acontece, por exemplo, em Porto Alegre. Em 1842, a Santa Casa é solicitada para que ela se administre todos os sepultamentos da cidade. Em 1850, ela funda o seu cemitério, onde ela vai sepultar todos os membros da sociedade divididos em quadras. Essa hierarquia social, conforme o ritual também, vem descrito lá do século XVI. Então, nesse de 1850 de Porto Alegre, nós temos um quadro, um espaço para os membros da Irmandade, outros quadros para demais irmandades da cidade, um quadro para membros da sociedade em geral e mais ao fundo um quadro para todos aqueles que fossem livres ou escravizados, ricos ou pobres, católicos ou não, que necessitassem de sepultamento. Então, para a gente conseguir compreender a história do cemitério de Santa Casa, é necessário compreender a história local dessa Irmandade com a cidade. Eu recomendo que também vocês assistam o conceito de cemitério de Irmandade.